Hoje é a nossa última palavra da série Detox ou Botox, e eu tenho certeza de que Deus tem algo muito, muito especial para essa noite. Tenho convicção disso, de que no meu espírito algo vai se romper nessa noite na minha vida e na sua vida. Você pode dizer amém para isso? Você sabe que sempre eu aprendi algo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: creia nos seus profetas e prosperareis, creia nos seus profetas e vocês terão vitória. Então, quando a gente fala sobre profeta, sobre profecia, nós estamos falando de todo aquele que falam em nome de Deus e que declaram a palavra de Deus. Então, todas as vezes que eu me achego nos cultos, eu sempre estou com muita fome, muita sede daquilo que Deus vai liberar sobre a minha vida, que vai gerar em mim transformação, algo novo que Deus tem para realizar. Às vezes uma palavra que eu já ouvi, uma palavra que eu conheço, que eu já li, que Deus já falou comigo, mas quando nós nos ajuntamos, eu creio que tem algo, sempre um componente muito especial, sobrenatural, para ativar essas palavras que são liberadas dos púlpitos. Então eu quero que você realmente se coloque nesse lugar, nessa noite de ânimo. Deus está dando para você hoje esperança. Deus está falando desde o momento do louvor sobre isso, porque existe uma virada na sua vida nesses dias. Você pode dizer amém para isso? Você crê mesmo de que Deus é um Deus que faz novas todas as coisas? O nosso problema é imediatismo. O nosso problema é que a gente tem um problema com o tempo. A gente quer para ontem, eu quero para hoje. Não, Deus, a gente tem um problema com a nossa ansiedade. E Deus quer curar você. A semana passada a gente falou muito sobre isso, sobre a espera e como lidar com isso. Então, isso é algo que vem fruto da maturidade. Então, se você tem crescido em Deus e tem buscado Ele, Deus vai te dar, vai te fazer alguém maduro, alguém mais parecido com Ele, através das circunstâncias. E o que eu quero falar hoje, a gente tratou nessa série Detox ou Botox, o nome é esse, por quê? Porque Botox é algo que você trata o externo, certo? E Detox é algo que você trata o de dentro, mas que reflete também no externo. Você, quando toma lá esses sucos detox, o que você está preocupado é com saúde, antes até mesmo da sua aparência, da sua estética. Mas, inevitavelmente, quando você está bem por dentro, você vai estar bem por fora. Não tem como você, algo que Deus tem falado muito comigo não tem como você querer libertar pessoas que estão escravas do lado de fora se você não for livre por dentro. Então Deus está querendo te fazer livre do lado de dentro. E por isso que a gente tem falado muito sobre alma, sobre coração, não é verdade? Você está hoje, porque o louvor te pegou de jeito, você está com essa cara assim chorosa, maquiagem borrada, ou porque você está triste, Então, eu quero encorajar você a pegar a pessoa do seu lado e falar assim: se anima hoje. Não, mas fala assim, anima, se anima. Existe algo poderoso de Deus para você nessa noite. Fala assim: a sua vida não vai ser mais a mesma depois de hoje. Queridos, isso não é orgulho, mas eu tenho certeza que aquilo que nós vamos falar aqui não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E quando tem a ver com Deus, querido, algo vai acontecer. Então tenha expectativa, tenha fome aí no seu coração. E eu quero falar sobre alma corajosa. Alma corajosa. Deus vai romper com todos os seus medos nessa noite, em nome de Jesus. Se você entrou aqui e tem algum resquício de medo aí no seu coração, você vai sair daqui um leão. Deus vai botar esse leão que está aí dentro para fora. Amém? Eu quero ler com vocês antes um texto. Marcos 16, de 16 a 18. Esse texto é algo que nessa semana eu li esse texto, queridos, já várias vezes. Já até preguei sobre ele. Mas dessa vez, algo me chamou a atenção. Ele não é o texto tema da palavra, mas eu queria fazer uma introdução com ele. É um texto super conhecido da palavra de Deus, que diz assim: olha só, quem crer, dá para projetar? Quem crer e for batizado, será? Ok, então se eu creio, e quem crê se batiza, por quê? Amanhã nós vamos ter batismos. Batismos é a testificação no exterior, para todas as pessoas, daquilo que você já fez como decisão no seu íntimo. Tem pessoas que têm medo de se batizar porque elas acham que dentro daquela água tem algo que vai acontecer. Quando você mergulhar lá e sair, vai dar uma ziquezira em você, e alguma coisa vai acontecer diferente. Eu quero dizer para você não, que aquilo é água normal,
tá? Muitas vezes até meio suja, né? Então assim, mas quando você é mergulhado ali, aquilo é um simbolismo, é um selo, é algo que você está declarando no mundo natural e no mundo espiritual. Isso é um selo daquilo que você já professou, daquilo que você já disse. Então quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. E é interessante porque, preste atenção, muitas vezes eu e você, nós isolamos o versículo 16 dos próximos versículos 17 e 18, mas eles fazem parte de um pacote. Olha onde eu quero chegar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Quantos nós temos aqui que creem? Quantos aqui já foram batizados? Quantos aqui são salvos? E quantos aqui estão se movendo em sinais e maravilhas? Não sei se você entendeu esse texto. Faz tudo parte de um pacote. Se você crê, se você é salvo, dentro do pacote existe um comissionamento sobre você. E talvez você está com um monte de medo, quando na realidade você é um super-herói. Você é o Vingadores, você faz parte dos Vingadores, cara. Eu não sei qual Vingador que você mais se identifica, né? Mas você faz parte dos Vingadores. Você se identifica com o Thor, né, Marquinhos? Pela aparência. Mas assim, então assim, eu e você somos os vingadores nessa terra, lutando contra quem? Os satanos, né? Então nós vamos vencer nessa terra. Eu sei que é piada de pastor, mas você riu. Isso é que é legal, né? Piada de pastor e você ri. Então assim, preste atenção nessa pergunta que Deus me fez, e eu não vou guardar ela comigo, tudo bem? Você vai ouvir, depois você vai repetir para a pessoa do seu lado. Será que na sua vida existe evidência suficiente para que o céu olhe para você e te veja como um salvo? Você entendeu ou não? Porque quem crê é batizado e é salvo, evidencia isso através dos sinais. E quando eu estou te falando de sinais, eu não estou falando só de milagre, não. Para Deus fazer milagre, para nós é sobrenatural, para Ele é normal. Para nós é impossível, para Ele é possível. Então se você é filho de Deus e tem o DNA de Deus, o que vai acontecer é que você vai viver de forma extraordinária. Pessoas do seu lado não podem continuar como estão quando você crê, é batizado e é salvo. Porque o pacote desse texto é para mim e para você. Quantos estão entendendo isso? Então de novo, quantos creem? Quantos se batizaram? Quantos são salvos? E quantos estão evidenciando isso? Uau! É uma responsabilidade muito grande, né? Então, querido, eu anseio por essa revolução através da igreja. Eu olho para o olhinho de vocês, tem gente que não acredita em si mesmo. Tem gente que olha e fala assim, pastor, se eu apresentar o meu currículo para você dessa semana, você não vai acreditar. E eu, como humano, pode ser que eu olhe e fale assim, você é especialista em pecar mesmo, hein? O diabo está com inveja de você. Mas eu quero dizer para você que Deus não é assim como eu. Deus olha para você e o que Ele vê em você é aquilo que Ele desenhou você para fazer. Ele te projetou, te planejou, Ele tem um projeto original. Então todas as vezes que Deus olha para você, Ele está olhando para um futuro extraordinário. Eu não sei você, mas cara, eu quando leio essas coisas no quarto, às vezes eu estou fazendo meu devocional e eu... Por quê? Porque, eu sou esse cara. Dentro desse momento eu olho e falo assim, cara, Deus me chamou para fazer uma revolução. Deus me chamou para fazer algo incrível. Então eu anseio por essa revolução através da igreja. Onde cada casa, cada trabalho, cada vizinho, cada familiar, cada cristão é um lugar da manifestação do reino de Deus. É a manifestação dos salvos. Se você é salvo, você vai ter que se manifestar. Entende isso? Então, para que eu e você façamos isso, a gente precisa ter coragem. E eu quero ler com vocês Josué capítulo 1. Josué capítulo 1,
Abre lá, nós vamos ler alguns versículos de 1 a 9. Mas antes de ler, eu quero só te contextualizar na história. Antes de ler, pode deixar o versículo, mas antes de ler eu quero só te contextualizar. Preste atenção, Moisés. Muitos aqui conhecem a história de Moisés. Se você nunca leu a Bíblia, pelo menos você já assistiu a novela da Record, né? Então, o que acontece é assim, Moisés foi aquele cara que foi comissionado por Deus para tirar um povo de Israel que era escravo no Egito. E Moisés, Deus se revelou, Deus se encontra com ele numa sarça ardente, e Deus diz assim: olha, eu ouvi o clamor do meu povo e a opressão que eles estão vivendo, então eu envio você para libertá-los. É um chamado assim, pá, repentino. Ele estava pastoreando ovelhas. Eu quero que você pense uma coisa: se você está ansioso para as coisas acontecerem na sua vida, a vida de Moisés se divide em 3 ciclos. Os 40 primeiros anos, ele é um príncipe no Egito. Ele foge. Depois ele vive 40 anos cuidando da coisa do sogro. Ninguém merece trabalhar para o sogro. O cara ficou 40 anos pastoreando a ovelha do sogro. O cara tinha 80 anos. Você acha que esse cara estava animado ou desanimado? Aí o que acontece é que depois com 80 anos de vida, Deus aparece para ele numa sarça queimando e fala assim: olha, tem algo que você precisa fazer, você precisa libertar o meu povo. Eu ouvi o clamor deles, mas é você quem vai fazer. Então Moisés fez coisas incríveis em Deus. A Bíblia fala que ele foi aquele que se moveu em sinais e maravilhas de forma incrível. A Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, ele era íntimo de Deus. Ele foi aquele que estendeu lá o cajado e abriu o Mar Vermelho. E hoje em dia tem gente questionando essa história do Mar Vermelho. Durante muito tempo a ciência questionava a história do Mar Vermelho, até que a arqueologia foi lá no fundo do Mar Vermelho, nas regiões ali mais próximas, e identificaram que tinham umas rodas de carruagem do passado toda encravejada assim no fundo do mar. Os caras falam assim: não, isso daí, sabe o que é? Que tem uma época do ano que o mar baixa e fica rasinho. E a gente tem que falar o que para esses caras? Falam: meu Deus é tão poderoso que fez um monte de gente se afogar num rasinho assim, ó, desse tamanho assim. Então assim, Deus tem mostrado através da história o seu poder. E Moisés foi esse cara. Mas preste atenção, Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida. Ele pega o povo, liberta, faz sinais e maravilhas, Deus usa e honra ele demais. Só que quando chega na porta da terra que Deus prometeu para o povo, e tinha prometido há muito tempo para o povo, ele não pode entrar. E aí ele comissiona um outro cara. Deus comissiona um cara chamado Josué. Então nós vamos ler esse texto que começa aí, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar, ele era auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Cara, que promessa. Você botou o pé lá, é teu. Então começa aí dentro das concessionárias da BMW, da Ferrari, né? Então assim, comprometi a Moisés, todo lugar onde puseram os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? De novo ele diz: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Cara, eu amo esse capítulo. Já preguei, o foco era outro da minha pregação da outra vez, mas eu amo esse capítulo. Porque Deus está pegando Josué,
e está comissionando Josué para assumir o lugar do cara, talvez um dos caras mais incríveis que já existiu na história da humanidade, Moisés, cara. E o que ele está falando é o seguinte, cara, você vai assumir o lugar de Moisés. E do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Você vai fazer coisas incríveis. Mas para isso você precisa o quê? De ser forte e corajoso. E uma das coisas que me chama a atenção nesse capítulo, preste atenção nisso, é que o sucesso de Josué, de acordo com Deus, é medido de que forma? O sucesso de Josué aqui é medido de que forma? A forma como Deus mede o sucesso de Josué é fazendo com que o povo alcance o seu destino, a terra prometida. Então, como nós vamos saber se eu e você somos bem-sucedidos segundo Deus? Como? Quando você faz com que os sonhos de Deus para todas as outras pessoas ao seu redor se tornem realidade. Sucesso para Deus está relacionado não a você chegar sozinho no seu destino, mas você olhar para as pessoas ao seu redor e tudo que Deus planejou para elas, você vai ajudar a conduzi-las. Isso para Deus é sucesso. Nesse mundo o sucesso está muito ligado ao individual, mas para Jesus, para Deus, o sucesso está muito ligado ao coletivo. O que afeta você não é só para você, é para os outros que estão ao seu redor. E é por isso que Satanás sempre vai bombardear os homens que se levantam para serem esses homens que conduzem outras pessoas, que conduzem o rebanho. Eles vão ser feridos, atacados, traídos, tudo vai acontecer com eles. Sabe por quê? Porque eles estão no centro da vontade de Deus. Então o sucesso de Josué é levar os outros a viver tudo aquilo que Deus prometeu que elas viveriam. Deus está falando, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, cara, você vai ser o cara, sabe por quê? Porque você agora vai conduzir um povo. Esse é o propósito. Mas antes de continuar, é importante isso que eu vou dizer, por que Moisés não pôde levar o povo a entrar na terra prometida? Você fala, porque um dia era para ele tocar na rocha, ele bateu na rocha e tal, e tem tanta gente que constrói tanto pensamento assim, mas é interessante quando você vai ler a Bíblia toda, você vê evidências na palavra de Deus muito interessantes. Eu não sei se vocês vão lembrar, rapidamente teve um momento na vida de Jesus que ele está num monte chamado como Monte da Transfiguração. Sim ou não? Todos lembram? Lá no Monte da Transfiguração, quem que apareceu para ele? Quem? Elias e Moisés. Quando Moisés e Elias apareceram para ele, o que aconteceu? Pedro olhou para aquela situação e falou assim, Jesus, nunca mais vamos sair daqui. Vamos montar 3 células aqui, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias, vamos fazer um negócio aqui. Ele já estava organizando uma igreja, ele já estava organizando a coisa toda lá no Monte da Transfiguração. Aí aparece assim uma voz do céu, que é o Pai falando, uma voz assim estrondosa vem do céu e fala assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Deus já tinha falado isso outras vezes, lembra? No batismo ele já tinha falado isso, mas dessa vez ele acrescenta uma coisa, ele fala assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer, ouçam-no. Por que será que ele fala ouçam-no? O que ele está dizendo é o seguinte, Deus está falando o seguinte para Pedro, Tiago e João estão lá junto, mas presta atenção, Pedro, quando ele ouve isso, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, não se impressione com Moisés e com Elias, mas ouçam Jesus, ele é suficiente para vocês. Vocês estão muito impressionados de terem visto Moisés e Elias, os 2 grandes caras do mundo judaico, mas isso não deve impressionar vocês. O que vocês têm que ouvir é Jesus. Esse é meu filho, em quem eu tenho grande prazer. E várias vezes eu me perguntei, não sei se você já se perguntou, por que não apareceu Abraão? Por que não apareceu talvez Enoque, que andou com Deus? O Davi, cara, o rei Davi, por que será não apareceram esses caras? Porque a Bíblia diz que Jesus é o cumprimento, nele se cumpriu o quê? A lei e os profetas.
Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Então, quando ele está ali no Monte da Transfiguração, aparece a figura da lei, a figura dos profetas, e Deus fala assim: não ouçam eles, ouçam meu filho Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês vão viver um novo tempo, uma nova história que vocês jamais viveram na vida de vocês. Então parem de ouvir as vozes ao seu redor, ou parem de se impressionar com o seu passado incrível. Deus tem algo muito melhor para o seu futuro. Isso é incrível. E olha que curiosidade bíblica incrível, porque por que Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas um cara chamado Josué pôde entrar? Você sabe que a Bíblia é cheia de simbolismos também no Antigo Testamento. Você sabe o que significa o nome Josué? O nome Josué em hebraico é Yeshua. É o mesmo nome de Jesus. Por que Josué e Jesus são o mesmo nome? Porque Josué é a tradução do nome Yeshua do hebraico e Jesus é a tradução do nome Yeshua no aramaico. Mas na realidade são os mesmos nomes. E significa o quê? Deus é a salvação. Moisés ele não pôde levar aquelas pessoas para a terra prometida, sabe por quê? Porque a lei não pode te levar para a terra prometida. O cumprimento da lei pode te tirar do Egito, mas para te levar na terra prometida o que você precisa é da graça e do favor do Senhor. Então assim, Moisés, que é a figura da lei, ele te tira às vezes do Egito, mas ele não vai conseguir te levar e entrar com você na terra prometida. O que você precisa é de Jesus Cristo, o Deus da salvação, essa graça que está sobre você, porque eu e você somos falhos. Quantos estão entendendo isso? E se você for ler 1 Coríntios 10, 2, diz assim: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Por que no mar? Porque quando eles passaram pelo mar vermelho, aquilo era o simbolismo de que eles estavam num batismo de arrependimento. E quando você vai ler depois um pouquinho mais para frente, e é interessante porque chama mar vermelho, né? É a figura do sangue de Cristo. Você está sendo batizado e o sangue de Cristo te cobre e te salva. Mas Josué, quando ele vai entrar na terra prometida, já não é mais Moisés morreu, e você vai ler nos capítulos seguintes aí de Josué, ele também tem que atravessar as águas de novo, mas agora as águas são o Rio Jordão. E querido, o Rio Jordão é a representação dessas águas que fluem do trono de Deus, que é esse segundo batismo que eu e você precisamos, que é o batismo do Espírito Santo. Então, a representação de você chegar na sua terra prometida, eu li o livro de Josué aqui, o capítulo 1, porque eu estou construindo com você um pensamento do que eu e você precisamos para chegar no nosso destino, que é a nossa terra prometida, aquilo que Deus prometeu, o nosso propósito. Qual é? Primeira coisa, eu preciso de uma mudança de mentalidade. Eu não posso mais caminhar debaixo dessa lei. Eu não desprezo a lei, mas a lei é o mínimo que eu cumpro. Graça é o poder de Deus para você não pecar. Tem gente que prega falando que a graça é o Deus queridão, é o Deus queridinho que passa a mão na sua cabeça e aceita o seu pecado. Eu quero dizer para você, eu e você vamos pecar, vamos falhar, e eu cada dia que eu caminho com Deus, eu vejo que eu sou o mais indigno dos pecadores, mas cada dia que eu caminho com Deus e vejo o amor dele, olho para a cruz de Cristo, cada dia mais eu quero dar mais de mim para ele, eu quero cada vez mais exceder o cumprimento da lei. Por isso que alguém que vive debaixo de lei, vive debaixo da religião, na realidade, ele quer caminhar em santidade, mas ele não consegue. Por quê? Porque isso é pesado demais para ele, porque o que ele quer é sair, é sexo, é imoralidade. Aquilo é pesado demais. Sabe o que é? Mentalidade de escravidão, mentalidade de quem está debaixo da lei ainda. Mas para você alcançar o seu destino, você precisa entrar debaixo desse lugar da graça, onde o amor te envolve de um jeito, onde as lágrimas, você não consegue conter as lágrimas, onde você é amado de um jeito, onde você é tocado por Deus e você fala assim: como assim o Senhor me ama? Como assim o Senhor não desiste de mim? Como assim, com tudo isso, com todo esse meu histórico, o Senhor ainda continua acreditando em mim? E aí o que você tem a fazer, sabe o que é? Responder esse amor. E aí você começa a servir a Deus agora, não por obrigação, mas por amor a Ele. Então não tem jeito de chegar no seu destino se antes você não parar nesse lugar e não resolver isso. Quantos estão entendendo de fato isso aqui?
E é interessante porque quando você olha no Antigo Testamento, o Evangelho todinho está sendo escrito e está sendo mostrado. Jesus está em todo o Antigo Testamento. É lindo. E Deus disse a Josué, quando você olha o capítulo 1 inteiro, Ele disse 4 vezes para Josué: seja forte e... por que Deus repetiu tantas vezes assim? Seja forte e corajoso. Agora vou falar uma coisa para você. Você está com medo de alguma coisa, certo? Chega o seu amigo para você e fala assim: cara, seja forte e corajoso. Isso te faz corajoso? Na realidade isso só faz perceber o quanto eu estou com medo. Fala, mano, o cara está falando que eu preciso ter coragem porque o desafio é tão grande. Então na realidade parece que aquilo até aumenta o meu medo. Mas Deus está falando para ele: cara, seja forte e corajoso. Então na realidade o que Deus está falando é o seguinte: eu não vou tirar o medo de você. O que eu estou pedindo para você é ser corajoso. Pastor, não estou entendendo nada. É porque existe uma diferença entre ser corajoso e ser destemido. Deus não trabalha com a utopia de que você não vai sentir medo. Ele sabe que você vai sentir medo. Ele sabe que você tem medo. Mas o que Ele está falando para você é: seja corajoso. E coragem é você caminhar apesar do medo. É enfrentar o medo. É diferente. Então preste atenção. Eu acredito que a maior parte das pessoas não cumpre o seu propósito e não entra no destino que Deus tem para elas, porque entre o destino de cada um de nós e entre as nossas vidas, existe uma muralha, existe um leão chamado medo. Preste atenção, queridos. O povo de Israel, cerca de mais de 1 milhão de pessoas, saíram do Egito. 1,5 milhão de pessoas saíram do Egito, com promessas de Deus, de que eles herdariam a terra prometida. Mas quantos desses 1,5 milhão entraram? 2. Morreu toda uma geração, e só 2 desses 1,5 milhão entraram na terra prometida. Sabe por quê? Se você for olhar, Números 13, acho que relata essa história, por causa do medo. Os caras tiveram tanto medo e tanto terror que eles começaram a falar: leva a gente de volta para o Egito. Você trouxe aqui para a gente ser aniquilado por esses gigantes. Olha o tamanho desses gigantes aí. A terra é boa, eu sei que é boa, eu sei que é legal, mas tem gigante. E Josué e Caleb falando assim: calem a boca. Bíblia na linguagem de hoje do pastor Marcos: calem a boca vocês não estão entendendo que Deus prometeu para a gente. Vocês não entendem que se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E os caras não, deixaram o medo consumir a vida deles. E aí Deus falou o quê? Só por causa da falta de fé de vocês na minha palavra, vocês vão caminhar 40 anos no deserto até toda essa geração morrer, e só a próxima geração vai entrar, com exceção de Josué e Caleb. Então Josué é esse cara corajoso lá atrás, corajoso no processo, e ele vai entrar no seu destino por causa da coragem dele. E de novo eu quero afirmar para você: ter coragem não é ausência de medo, mas é o enfrentamento do medo. Tanto corajoso quanto covarde, ambos têm medo. A diferença entre eles é que o corajoso não é paralisado pelo medo. Quantos corajosos nós temos aqui? Você está entendendo? Deus não está falando para você não ter medo, Ele está falando para você ter coragem, completamente diferente. Então não deixa o medo te paralisar. Então na realidade eu acredito que não tem como entrar no seu destino sem antes você passar pelo medo. Medo faz parte do processo. Se você está sentindo medo por alguma coisa, começa a ficar feliz. Se você está começando a ficar com medo e até ansioso por algumas coisas que estão começando a surgir na sua frente, eu quero dizer para você: fica feliz. Porque você está se aproximando do seu propósito, do seu destino. E na porta do seu destino tem esse leão chamado medo, que você vai vencer em nome de Jesus. O que Deus fala para mim e para você, e falou para Josué: seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver comigo. Sou eu quem venço esse leão. Você está aqui hoje? Está. Então, a gente precisa entender que o medo na realidade faz parte da vida. Eu penso que
Em muitas situações, quando nós ficamos ansiosos, é porque a gente está na direção certa. Sabia disso? Eu não estou falando de uma ansiedade que te paralisa, que te adoece, daquela ansiedade por saber que existe algo que parece que é maior que você. Sabe, mas eu estou dizendo para você de uma ansiedade que fala de uma grande responsabilidade que foi colocada nas suas mãos. É isso. A gente sempre vai ficar desconfortável diante do chamado que Deus tem para as nossas vidas, porque o chamado que Deus tem para as nossas vidas sempre vão parecer maiores do que nós, sempre. Se o chamado de Deus não parece maior que você, então espera um pouquinho, porque existe mais revelação de Deus para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é maior do que você, é maior do que a sua existência. Isso vai te causar medo e ansiedade, é inevitável. Então você precisa olhar para isso. Queridos, eu quero contar uma experiência minha. Mais de 10 anos pregando, e ainda mais de 5 ou 6 anos ministrando louvor antes disso. Você sabia disso? Eu era ministro de louvor aqui na igreja. Misericórdia, né? A igreja cresceu, amadureceu e pôs esses pastores só para pregar. Então, mais de 10 anos pregando e ministrando louvor todas as semanas. E até hoje, a minha boca seca antes de subir aqui. E o meu coração se acelera. Uma vez eu ouvi isso de um pastor, nunca mais esqueci. A gente falava assim: não, eu tô preocupado, eu estou com medo, eu estou ansioso para subir. Ele falou assim: faz mesmo assim. Segunda vez, faz mesmo assim. Terceira vez, tá, mas cara, eu estou 5 anos sentindo isso. Ele falou: faz mesmo assim. Ele falou assim: até morrer. Ele falou: até morrer, faz mesmo assim. Mas toda a minha vida sentindo medo? Se você está sentindo medo durante toda a sua vida, é porque o que Deus tem para você é grande demais. Então continua avançando. O início da minha vida pregando, por exemplo, estou dando exemplo da minha vida por causa daquilo que eu vivo. Por exemplo, pregar para mim foi muito difícil, porque muitos aqui sabem, a primeira vez que eu fui pregar, e eu preguei, quando eu desci, o cara chegou para mim, e ao invés de me encorajar, falar: não, é isso aí, Marcão, continua, né? É isso aí, eu não falar nada. Ele falou assim: cara, foi péssimo, esse não é seu chamado. Foi isso que ele falou para mim. E eu acreditei. E eu falei: realmente isso não é para mim. Até que um dia, eu estava tendo o meu tempo com Deus, e Deus começou a falar assim: você tem certeza que você vai ceder a essas palavras que não são minhas e ao medo de ser aceito, ao medo da aprovação das pessoas? Enfrenta esse leão. Eu quero que você olhe pelos olhos da fé e comece a contemplar o seu destino. Eu quero que você comece a contemplar quantas vidas vão começar a ser salvas através do seu propósito, do seu destino, e através do rompimento do seu medo. Eu falei: Deus, se o Senhor que está falando, então vamos lá. Então, o medo sempre permeou a minha vida dentro do meu chamado. Queridos, até hoje, quando eu sou convidado para pregar numa conferência, a minha primeira resposta é não. Tem um monte de gente aí querendo ser pregadores, querendo ser conferencista. As pessoas me pedem, me ligam e falam assim: pastor, tem uma conferência aqui para você vir pregar e tal dia. Eu tenho a data, você acredita? Eu tenho a data disponível. Eu falo assim: então, meu irmão, deixa eu dar uma pensada aqui, eu vou dar uma consultada, eu vou dar uma pensada, orar e tal, e depois eu falo. Para ver se ele esquece, desiste. Mas o problema é que eles lembram. E aí: pastor, você não me deu ainda a resposta. Sabe? Aí um dia, eu estava tão mal e eu falei assim: Deus, mas eu não quero fazer isso. Meu primeiro pensamento é dizer não. E eu não tenho às vezes nem justificativa. Eu até fico lamentando e choramingando para a Renata. A Renata, às vezes eu chego para ela e falo assim: eu não sei o que eu vou pregar amanhã. Ela fala assim: você sempre fala a mesma coisa. Às vezes eu estou indo viajar, antes de entrar no avião, eu falo assim: você ora por mim? Aí eu desço do avião e falo: você já orou por mim? Eu entro no quarto do hotel lá e falo assim: está orando por mim? Estamos orando por você, estamos orando. Às vezes eu tenho dúvida se eles estão orando mesmo, né? Mas assim, por quê? Porque a ansiedade, a angústia toma conta de mim. Até um dia eu estava dentro de um quarto de hotel e Deus me disse assim: até quando você vai ser infantil desse jeito? Pergunta para o irmão do teu lado: até quando você vai ser infantil desse jeito? Aí eu falei assim para Deus, eu falei assim para Deus: Deus, mas eu estou com medo.
Deus, eu não estou com medo, eu estou apavorado. Eu estou apavorado. Como assim? Eu vou pregar para 3.000 jovens, um monte de pastor assim, reconhecido na frente. Os caras, eu falo assim, eu não te mandei fazer, é só para você obedecer o que eu te mandei fazer. É só isso. Eu não mandei você se preocupar com a aprovação dos outros. Eu te mandei fazer, então você obedece. E eu me lembrei do texto do chamado de Moisés, que está em Êxodo 4, 10 a 14. Dá uma olhada aqui, que coisa incrível. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Cara, isso assim, ó, lê o texto depois com calma todo. Deus dá vários sinais para ele. Assim, um monte de milagre Deus faz acontecer na hora ali para ele, só para mostrar para ele que é ele. Aí ele diz assim, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Nem agora que o Senhor está falando comigo, eu nunca tive facilidade. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, olha como Deus, as perguntas de Deus. Quem deu boca ao homem? Fala para o teu irmão aí, quem deu boca para você? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, te ensinando o que você deve dizer. Eu vou dizer para você, querido, talvez muitas pessoas aqui são tímidas, são medrosas para abrir, por exemplo, uma célula life, para abrir um move, para abrir uma célula no seu escritório, no seu trabalho, sei lá, para poder enfrentar esses desafios. E aí Deus está falando para você, não fui eu que te dei boca, não sou eu aquele que faz todas as coisas. Até quando você vai achar que tem alguma coisa a ver com você? Eu vou estar com você e vou te ensinar o que você tem que dizer. E aí Moisés lhe respondeu ainda, depois de Deus dar essa lavada, ele, Senhor, eu peço que o Senhor envie outra pessoa. Fala a verdade, quantas vezes você já fez isso? Não. Eu quero que você levante a mão, fala assim, sou eu, pastor, eu sou esse cara. Eu peço que te envies outra pessoa, o próprio Deus falando com ele, dando sinais para ele. Então o Senhor se irou com Moisés. Irou com Moisés e ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. E a sequência do texto vai dizer o seguinte, você vai falar para ele, olha que coisa ridícula, gente. Tem coisa na Bíblia que o pessoal fala, uau, eu acho ridículo algumas coisas. Na minha nota de rodapé eu coloquei assim, medroso. Por quê? Porque eu falei assim, olha que coisa ridícula. Ele chegava na frente do faraó, em vez de ele falar diretamente com o faraó, ele falava assim, Arão, Deus mandou falar isso. Aí o Arão falava, tá bom. É o seguinte, é isso. Era isso que estava acontecendo. Você vê que Deus se irou. Por quê? Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus é Ele quem faz. Enquanto você não entender que você tem um chamado extraordinário de Deus para a sua vida, e que não tem a ver com você, porque você fala assim, não pastor, não é extraordinário para todo mundo. Não, Deus não quer fazer com todo mundo. Então provavelmente Deus tem filhos prediletos, eu acho. E o DNA dele chamado Espírito Santo é mais forte em algumas pessoas do que em outras. Acho que é isso, não é verdade? Você acha que é isso? Querido, quem crer, for batizado, é salvo, vai fazer o quê? Vai realizar todas essas grandes coisas. É isso que Deus está falando. Então, faça mesmo tendo medo. Eu vou repetir para você, abre os seus ouvidos. Faça mesmo com medo. Faça com medo. Sabe uma coisa que uma vez eu ouvi de um pastor, nunca mais esqueci na minha vida? O medo é o pecado mais aceitável no meio da igreja nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente simplesmente diz, eu sou incapaz, não é para mim, não é meu chamado. E aí você diz não para Deus. Mas quando você diz que não pode fazer, o que de fato você está dizendo é que Deus não é capaz de fazer. Quando você fala, não é para mim, eu sou incapaz, na realidade você não está sendo humilde. O que você está é ofendendo Deus. Assim como os homens que estavam tentando entrar na terra prometida, ofenderam a Deus.
E por isso ficaram 40 anos no deserto até morrer. Por quê? Porque Deus estava falando, não tem nada a ver com você. O que eu preciso é da sua ousadia. O que eu preciso é da sua coragem. Você vai continuar com medo, mas você vai fazer mesmo com medo, e eu vou fazer através de você. É isso que ele está dizendo. Então não diga que Deus não pode usar você. E sendo bem amoroso com você, eu vou dizer, Deus falou através de uma mula. Você consegue se identificar com isso? Ele usou uma mula para falar. Você acha que ele não vai usar? Está usando aqui, ó. Pastor Marcos Mula de Carvalho. Então você precisa entender isso, que Deus usa qualquer pessoa. Onde eu e você estaríamos se nós fôssemos mais ousados? Faz esse balanço agora. Onde você estaria hoje se você fosse mais ousado em Deus? E se você tivesse se apropriado de todas as palavras proféticas que Deus liberou sobre a sua vida e tivesse agido em ousadia? Onde você estaria hoje? Querido, você está com uma carinha assim para mim? Eu estou querendo que você fique bravo, fique com raiva de mim hoje. Assim, ó, aonde você estaria, você acha? Aonde você acha que você estaria se você tivesse sido um pouquinho mais ousado? O que você acha que já teria acontecido nessa cidade se você fosse um pouquinho mais ousado? O que você acha que teria acontecido lá no seu bairro se você fosse um pouquinho mais ousado? O que você acha que teria já acontecido na sua faculdade se você fosse um pouquinho mais ousado? O que você acha que teria acontecido na sua família se você fosse um pouquinho mais ousado? Provavelmente a gente está vivendo de forma medíocre, porque sempre que a gente se aproxima desse muro e desse leão chamado medo, a gente recua. A gente vai, é isso aí, pastor, hoje o culto é sobre ser uma alma corajosa, aleluia, levanta a minha mão em coragem, nós vamos vencer o inimigo. Aí quando você sai daqui, você se depara com o leão, você fala, Deus me livre, eu vou embora. E não enfrenta. Se hoje você tem percebido que você poderia estar fazendo mais e não está fazendo por causa do medo, saiba que outras pessoas estão sendo afetadas por isso. Porque o meu destino e o seu destino está entrelaçado ao destino de outras pessoas. E eu quero lembrar para você, qual é o padrão de sucesso de Deus? Quando você leva outras pessoas junto com você à realização dos sonhos de Deus, ao destino delas. Então quando você tem medo, quando você não é ousado e não faz aquilo que Deus pediu para você fazer, isso não tem a ver só com você, tem a ver com um monte de gente com quem você vive e convive. Então o seu propósito está entrelaçado com o propósito das pessoas que vivem ao seu redor. Se você não fizer o que tem que fazer, as pessoas ao seu redor não farão aquilo que elas têm que fazer. Entenda que a sua vitória pessoal deverá se tornar uma vitória coletiva. Você sabe que tem muitas pessoas hoje em dia criticando alguns profetas, alguns pastores, né? Fala assim, aquele pastor já prometeu na minha vida e nada aconteceu. Aquele profeta falou e nada aconteceu. A pergunta é, você já fez? Já se preparou? Foi fiel à palavra que você recebeu? Você foi fiel no pouco que Deus colocou nas suas mãos? Você foi fiel às promessas que foram liberadas para você? Então não culpe as pessoas ao seu redor, não culpe Deus por causa da sua falta de ousadia, por causa do seu medo. Sabe, os homens que vivem os maiores milagres e têm grandes testemunhos são aqueles que se colocam nos lugares de risco. São aqueles que sempre estão querendo enfrentar e romper limites. Muitas pessoas querem ter grandes experiências com Deus, mas não estão dispostas a correr os grandes riscos. E eu quero dizer para você uma coisa que eu sempre repito: antes de uma grande montanha sempre vai existir um grande vale. Antes da realização de um grande propósito sempre haverá grandes renúncias. Quem quiser viver o grande propósito em Deus terá que passar pela morte do seu eu. A Bíblia diz em Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, preste atenção,
quem quiser me seguir, ou quem quiser vir após mim, o que Jesus está falando? Eu vou ressuscitar, vou subir, e vai ter um povo que vai continuar, esse povo é você. Quem quiser vir após mim e dar sequência naquilo que eu fiz, sabe o que vai ter que fazer? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então o ponto é, os melhores dias da sua vida virão, mas virão quando? Quando você decidir morrer para os seus medos, morrer para os seus achismos, morrer para o seu passado, morrer para os seus sonhos. E quando eu digo sonhos, eu digo ilusões, porque tem um monte de gente cheia de sonho, mas Deus está querendo jogar esse seu sonho assim, ó, no chão, falando para você, isso não é sonho, isso é ilusão. Sonho é o que eu tenho para você, sonho é o que eu construí para você, e você ficar preso no seu sonho, que é uma ilusão. A pastora Sônia falou isso a semana passada, e eu gravei isso. Deus quer aniquilar as ilusões, mas não aniquilar a sua esperança. Então preste atenção nisso. Deus tem sonhos para você, e Ele quer que você viva os sonhos dEle, viver a realidade da vida com Jesus. Para isso é tomar a cruz, para isso é morrer para os seus achismos, para isso é morrer para aquilo que você acha. E quando a gente pensa sobre medo, inevitavelmente eu penso sobre Davi. Quando a gente fala sobre vencer o medo, romper com o medo, eu penso sempre desse cara. E houve um momento na vida de Davi, quando ele era apenas um adolescente, em que ele enfrentou e venceu o maior guerreiro do exército do povo filisteu, que era um gigante chamado Golias. Preste atenção, o povo de Israel, que era 1,5 milhão, olhou para a terra prometida e não quis entrar, porque viu o gigante. Mas um adolescente viu um gigante, e ele sozinho enfrentou esse gigante e foi vitorioso. Por isso que eu digo, se Deus foi capaz de fazer através de um adolescente como Davi, o que você acha que Deus é capaz para fazer através da igreja dele, que tem o Espírito Santo, que tem a palavra liberada? Querido, você precisa começar a entender o seu chamado e aquilo que Deus depositou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E uma das coisas que eu quero que você deixe marcado é: deixa a sua bagagem. Fala isso para a pessoa do seu lado, fala: deixa a sua bagagem. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer com isso? Porque eu quero fazer uma comparação entre Davi e Saul. 1 Samuel 17, 22, e depois 1 Samuel 10, 21 e 22. Preste atenção. Vamos ler 1 Samuel 10 primeiro. 1 Samuel 10, 21 a 22. Está falando da escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido como rei de Israel. E olha o comportamento de Saul, 21 e 22. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando porém o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor e perguntaram assim: ele já chegou? E o Senhor disse: sim. Onde ele estava? Escondido no meio da bagagem. Saul era um cara super alto, ele disse que ele era o mais alto, tanto é que os mais altos batiam no ombro dele. Ele era um cara de boa aparência, um cara incrível, foi escolhido o primeiro rei, mas estava morrendo de medo. Na sua unção para ser rei, ele estava escondido no meio das bagagens. O desafio de ser rei para ele era algo muito grande. Mas olha só 1 Samuel 17, 22. E Davi deixou o que havia trazido. Em outra versão, na Almeida fala: e deixou a carga, e deixou a bagagem que trouxera na mão do guarda da bagagem, ou do responsável pelos suprimentos, e correu para a batalha. Você consegue perceber as diferenças? Enquanto um foi chamado para ser rei, se escondeu atrás das bagagens, o outro pegou e falou assim: é bagagem que eu tenho que me atrapalha de vencer o meu gigante? É o seguinte, eu vou deixar para trás e eu vou correr para a linha de batalha. Esse é Davi. E o que Deus está querendo fazer comigo e com você é que você deixe as suas bagagens e comece a enfrentar o gigante que está à sua frente. Para você vencer o gigante, para você vencer aquilo que tem te atrapalhado, para você entrar no seu destino, você precisa deixar a sua bagagem. Se você quer matar gigantes,
Você precisa parar de arrastar essa bagagem, que na vida de muitos é culpa, frustração, desilusão, medo. Ah, pastor, você não sabe do meu passado, você não sabe o que eu vivi, o que eu já passei. Eu não me importo com o seu passado. O que eu me importo é com o seu futuro, e o seu futuro, Deus já disse que é futuro de bênção, de paz, de prosperidade, de esperança. Ele já disse para você sobre o seu futuro. Mas o momento que eu estou vivendo, olha a escassez, olha o que está acontecendo na minha família, olha o que está acontecendo nos meus negócios, eu não tenho dinheiro para isso. Querido, esse é o seu gigante. Faz o seguinte, deixa essa bagagem do medo longe. Larga essa bagagem do medo, larga a bagagem do racional, sabe? De ficar racionando, não dá, sabe por quê? Não fecha a conta do mês, porque 2 mais 2 são 4, na matemática de Deus, querido, 2 mais 2 pode ser 20, e eu estou falando para você que eu já provei isso do Senhor várias vezes. Então deixa a sua bagagem do medo lá para trás, da desilusão, do passado, e corre para aquilo que Deus já disse para você que Ele tem que fazer na sua vida. E quando você corre, querido, para fazer o que Deus te chamou para fazer, tem honra. Quando você corre para fazer o que Deus te chamou para fazer, tem vitória. Esse é o grande problema do porquê só 2 entraram. Esse é o grande problema, porque nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil, e ainda não acontece uma explosão, e uma diferença extraordinária não acontece. Querido, 120 numa sala orando, o Pentecostes veio sobre ele ali, o avivamento veio sobre eles, e eles mudaram o mundo. Nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil, nos reunindo em conferências, nos reunindo nas igrejas. Os cultos nunca estiveram tão lotados, mas nada acontece. Por quê? Porque a gente vive debaixo de uma estrutura de medo e não se apropria daquilo que a gente recebeu quando a gente creu e foi batizado. Porque a Bíblia disse isso, eu li com você: crer, batizado, é salvo. Vocês vão se mover de forma sobrenatural. Assuma, segunda coisa. Primeira, deixa a sua bagagem. Segunda, assuma o seu lugar de filho. Fala isso para a pessoa do seu lado, assuma o seu lugar de filho. Provérbios, eu até postei no Instagram esse texto. Deus falou comigo, Provérbios 30, 21 a 23. Olha o que diz esse texto: 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Essas palavras de sabedoria de Salomão, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: enquanto uma pessoa ela não for curada na sua identidade, ela não pode assumir algumas posições. Uma mulher desprezada e uma mulher carente ainda não foi resolvida na sua identidade. Por que ela vai se casar? Um cara que ainda se sente um escravo, ainda vive debaixo de opressão da lei, você é proibido, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ser crente é chato. Enquanto ele vive debaixo da lei, ele nunca vai poder assumir a sua posição de rei. E a Bíblia diz em Apocalipse que eu e você fomos feitos o quê? Reis e sacerdotes, cara. Agora sabe qual é o problema? Que a gente se levanta para assumir o lugar de rei com a mentalidade de escravo, e isso é destruidor. Isso não destrói só você, isso destrói quem está do seu lado. E ao invés de você estar levando pessoas para Cristo, o que está acontecendo é que você está lutando só para continuar vivendo. Então o que eu e você precisamos é assumir primeiro o lugar de filho. Então, em Cristo nós fomos feitos reis e sacerdotes. Não continue com a mentalidade de escravo. Um homem que é escravo internamente não pode libertar pessoas que são escravas externamente. Se você é um escravo interno, não tem como você levar libertação para as pessoas que estão escravizadas nessa terra. E uma coisa que eu falei até no Inter essa semana, eu compartilhei rápido com ele sobre isso que Deus estava falando comigo, é que, sabe qual é o grande problema dos dias de hoje?
O Rafa falou muito sobre passado, e eu creio que Deus tem algo para falar nesse sentido aqui comigo e com você. As pessoas, elas entregam a vida para Jesus, elas dizem que acreditam na sua palavra, elas até sentem o amor de Deus, mas elas ainda continuam com uma âncora puxando elas lá atrás por causa do passado delas. Você sabe por quê? Porque todo problema é um problema de mente. Por isso que Romanos 12:2 fala: transformar-vos pela renovação da vossa mente, porque quando você tiver isso transformado, vocês serão capazes de experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu e você não vivemos as grandes coisas em Deus, é porque tem um problema aqui, ó, que não foi mudado. Por exemplo, se você foi abusado ou abusada na sua infância pelo seu pai, pelo seu tio e tal, ou se você teve um pai opressor, ou ele te batia, sabe o que acontece muitas vezes com muitos de nós? E isso eu estou falando porque eu já vi muitos e muitos jovens conversando comigo sobre isso. Ele fala assim: eu posso ser qualquer coisa, mas o que eu não vou ser é igual ao meu pai. Aí sabe o que ele fica pensando? A mente dele está toda hora pensando no que ele não deve ser. E quando ele fica pensando no que ele não deve ser, ele acaba reproduzindo aquilo que ele diz que não vai ser. Por quê? Porque a mente dele está cheia de pensamentos daquilo que ele não deve ser. Quando na realidade o que você tem que fazer é parar de pensar e dizer o que você não deve ser e começar a olhar, encher seus pensamentos com aquilo que você deve ser. Você tem que tirar os seus pensamentos, você tem que liberar perdão, você tem que apagar essa história e olhar para Jesus e entender que você vai ser como Ele, você já tem um modelo, você já tem um padrão. E as pessoas, elas ficam patinando na sua vida, elas não conseguem evoluir, elas não conseguem crescer, porque dia após dia elas estão sempre pensando no problema. O problema está sempre ocupando o lugar, está sempre ocupando esse espaço, e elas ficam pensando aquilo que elas não podem fazer, ou aquilo que está tomando o coração delas. Se concentre naquilo que você deve fazer e naquele que você deve ser. Deus quer te levar a assumir o lugar de filho nessa terra e reproduzir aquele do qual você está revestido, Jesus Cristo. Você já brincou com alguma criança ou já observou ela brincando? Você já viu? Por exemplo, meu filho no passado brincava, e sempre a brincadeira de menino, né, nessa fase, com esses filmes, é brincadeira de super-herói. Aí ele pega o meu sobrinho, que é mais novo que ele, e começa a brincar. E aí o meu sobrinho, que é mais novo que ele, fala para ele assim: eu sou o Thor. E aí o Eric fala: eu sou o Homem-Aranha. Aí eles começam a brigar. Aí o Eric é mais forte, aí o Eric pega e empurra o João Vitor. Aí o João Vitor fala: não, você não pode me empurrar. Por quê? Porque o Homem-Aranha é mais fraco do que o Thor. O Thor é mais forte. Aí por causa de uma palavra que ele disse, sabe o que ele faz? Ele segura o Eric, e mesmo o Eric tendo mais força, não sai dali. Por quê? Porque o João Vitor falou para o Eric com a identidade dele. E o diabo está falando isso para você: você não pode me vencer, porque você é isso, você é aquilo, olha o seu passado. Quando na realidade Deus está falando para você: você está de brincadeira, você é o Thor espiritual. Aliás, querido, eu e você somos o filho do Deus Todo-Poderoso. Não existe ninguém além dele, não existe nenhum do outro como nosso Deus, não existe nenhum Deus como ele. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Não existe nada difícil demais para Deus, e ele te chama de filho amado. E ele fala assim: você pode reproduzir aquilo que eu entreguei para você, só que você decide ouvir o que estão falando para você. E mesmo você tendo mais força, você acredita. Quantos estão entendendo? Você vai sair daqui nessa noite mais corajoso, meu irmão? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: hoje você vai destruir as obras de Satanás. Fala: vai começar por hoje. Fala assim: com essa palavra nessa noite, o inferno está tremendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, eu vou repetir isso para você: eu e você estamos em Cristo. E se Cristo está sentado no trono, você está sentado no trono.
E se a Bíblia diz que os inimigos estão debaixo dos pés de Jesus, diz que estão como estrado dos pés de Jesus, então os meus e os seus inimigos estão como estrados dos nossos pés. Entende isso? Você está revestido de Cristo. E a última coisa, pedir pessoal do louvor vir à frente. Terceira e última, rompa com aquilo que é comum. Vou repetir isso para você. Rompa com aquilo que é comum. Você sabe que até Davi se levantar e enfrentar o gigante, todo um exército achava aquilo impossível. Você já assistiu a novela da Record, você lembra? Sim. Querido, o que acontece? O exército era enorme. O rei Saul estava lá. Estava todo mundo lá. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias, o gigante. Mas um adolescente, um jovenzinho, falou: eu posso. Tanto é que ele se apresenta diante do gigante, ele fala assim: eu vou vencer você, nós vamos matar todos esses filisteus, no final eu vou cortar sua cabeça. Ele começa a dizer tudo o que ele vai fazer. O inimigo está dizendo para ele: ó, o seu passado é esse, olha quem é você, você não pode, mas ele tem a palavra de Deus na boca dele, ele está falando quem Deus é, e o que Deus vai fazer através dele. A vitória de Davi, efetivamente, não foi ganha com armas, foi ganha pela palavra. Ele declarou no mundo do Espírito quem Deus era. Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele vai entregar você nas minhas mãos. Eu vou cortar até a sua cabeça e vou entregar o seu corpo para as aves do céu comerem você. Você consegue perceber num menino falando um negócio desse? E todo o exército tremendo de medo. Então até Davi se levantar para enfrentar o gigante, todo mundo achava aquilo impossível. Mas Davi estabeleceu um novo limite, um novo padrão, através da sua coragem e da ousadia em Deus. Entenda uma coisa, querido, preste atenção. Muitas vezes as pessoas ao seu redor irão dizer o que você não pode e não deve fazer. Sabe por quê? Porque elas não conseguem fazer. Elas criam motivos para você não enfrentar o gigante, porque elas não foram capazes de romper com o comum. Por isso que a maior parte das pessoas fica sempre no estágio da mediocridade. Mas quando um homem se levanta para romper com o comum, ele é chamado de louco. Ele é chamado de louco num primeiro momento, mas depois ele está nos livros da história como um herói. Por quê? Porque ele rompeu com o comum. Ah, Deus, mas numa dessa eu posso morrer. Pode, mas o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Então, preste atenção, quando você se posiciona dizendo que vai se guardar até o casamento, as pessoas vão falar assim: coitado de você, você é louco, você é bobão, andar virgem. Sabe por quê? Porque elas não conseguem, elas são escravas, mas você é livre em Cristo Jesus. Quando você diz que vai caminhar em santidade, quando você diz que vai fazer uma faculdade apesar das circunstâncias adversas, quando você diz que vai ganhar seus amigos, sua escola, faculdade, trabalho para Jesus, as pessoas ao seu redor vão dizer: você não pode, você não consegue, você não vai fazer, sabe por quê? Porque isso é impossível. E aí você se levanta nessa hora e fala assim: é impossível para mim, mas para Deus tudo é possível. Quando a gente diz assim: eu vou ganhar São Paulo para Jesus, as pessoas falam: isso é utopia. Onde esse pastor está com a cabeça? Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, isso é utopia. Mas sabe o que acontece? Quando você olha para os olhos de Jesus e se lembra do comissionamento, e você deixa o Espírito Santo começar a encher o seu coração, você sabe que não existe nada impossível para Deus. Você sabe que tem um texto da palavra de Deus que diz assim, que Jesus vai voltar, e diz que quando Ele voltar, será que Ele vai encontrar fé na terra? Eu quero nessa noite que você seja chacoalhado por dentro, que o Espírito Santo começa vai te dar uma tremedeira assim por dentro, como já me deu uma vez, e seu coração vai começar a queimar
Porque Deus quer botar para fora o que Ele já colocou aí dentro, que é o Espírito Santo dele. Esse leão que está aí adormecido vai agora acordar e vai começar a rugir através da sua vida. E você vai começar a fazer a diferença nessa sociedade, nessa vida. Sabe por quê? Porque você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus e foi comissionado, e foi chamado, e tem um destino em Deus. E você vai vencer esse leão chamado medo, esse leão chamado insegurança, esse leão chamado ansiedade. As pessoas vão dizer assim para você: você não pode. Sabe por que as pessoas dizem que você não pode? Porque isso vai levá-las à frustração. Elas falam assim: nem tenta. Por quê? Porque no fundo ela fala: se você tentar e conseguir, coitado de mim, eu não suporto isso. Eu não suporto caminhar nessa terra como um derrotado. E eu quero dizer para você: Deus te chamou alguém para ser alguém não vencedor, mas mais do que vencedor. E por que mais que vencedor? A gente já falou sobre isso aqui. É porque não é você que compete, não é você que ganha, é Ele que ganha e você sobe no pódio. Então a vitória quem tem é você, mas na realidade é dele, e Ele comissionou você. Ele põe a medalha no seu pescoço, mas quem competiu foi Ele. E a pergunta é: por que você continua com medo? Você continua dizendo sim para as coisas que te afastam do propósito de Deus? Por que você continua concentrando seus pensamentos no que fizeram contra você? Por que você continua concentrando os seus pensamentos, as suas coisas, naquilo que você não deve fazer? Para de pensar no que você não deve fazer, mas começa a pensar naquilo que você deve fazer em Cristo Jesus. Você acha que Deus errou quando te fez? Eu tenho certeza que não. Querido, Deus é o pintor, Deus é o escultor. Você é a escultura, você é a pintura, e Jesus Cristo é o modelo que Ele usou para pintar você. Então a cada dia você está se tornando mais parecido com Cristo. Então se levante aqui nessa noite, no seu espírito, se levante agora também no seu lugar, e comece a declarar isso pela fé. Começa a olhar e se lembrar de áreas da sua vida que você precisa sair daqui, você precisa tomar uma atitude. Coisas da sua vida que você precisa ser ousado e fazer. Eu não sei o que é. Talvez é no seu trabalho, talvez é na sua família. E talvez tem coisas que estão amarrando e prendendo você. Enquanto eu estou falando isso para você, me veio agora um flash, uma visão de pessoas com seus pés e com as suas mãos acorrentadas. E é interessante porque Deus me mostrou pessoas com pés e mãos acorrentadas e com as bocas completamente livres, mas elas não conseguiam falar. E Deus estava falando assim para elas: seus pés podem estar presos, suas mãos podem estar presas, mas eu te dei uma boca e eu coloquei as minhas palavras nos seus lábios. Por que você não faz como Paulo e Silas na prisão e começa a declarar a palavra do Senhor, e começa a adorar o Senhor e trazer as palavras de destino? Porque quando você começa a declarar as palavras de Deus, não existe nenhuma corrente que fica de pé. Todas as correntes se quebram e caem, as cadeias são quebradas e todos são libertos. Satanás está colocando coisas na sua mente, coisas do seu passado, e está aprisionando os seus pés e suas mãos. Mas Deus tirou a atadura da sua boca nessa noite. Você pode começar a erguer a sua voz. Você pode levantar a sua voz e começar a declarar o seu futuro em Cristo Jesus. Eu quero lembrar você que o seu sucesso e o seu futuro está entrelaçado com o futuro de outras pessoas. Não seja medroso e egoísta para aquilo que Deus te comissionou para fazer. Erga suas mãos e comece a adorar o Senhor. Erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz e comece a declarar o favor do Senhor sobre a sua vida. Eu acho que esse povo que está aqui tem uma voz mais forte, tem um louvor mais forte.
Querido, nós vamos cantar e a música vai também nos conduzir, mas antes de nós cantarmos, eu quero ver você levantando a sua voz e declarando as suas palavras de destino. Palavras de destino para a tua célula, para essa igreja, para a tua família, para o teu bairro, para essa cidade. Você pode fazer isso? Levanta a sua voz. Deus tirou a mordaça dos seus lábios da sua boca. Enquanto você louva, cadeias são quebradas. Enquanto você ora, enquanto você declara as palavras do Deus vivo, faça como Davi faz. Faça como Davi fez. A luta de Davi foi vencida pelas palavras. Quando ele disse: quem é você, incircunciso, para derrotar alguém que vem em nome do Deus vivo? Nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, e o meu Jesus é o meu general. É Ele quem nos conduz. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o vencedor. Ele quem vai à frente das minhas batalhas. Então não existe passado, não existe presente, não existe culpa, não existe enfermidade, não existe nada que possa parar um filho de Deus. Começa a declarar. Começa a declarar, enche esse lugar. Como um profeta do Senhor, querido. Profetiza. Profetiza sobre o seu futuro. Enche esse lugar. Espírito, Jesus, abre os nossos olhos. Eu consigo ver, querido. Eu consigo ver o gigante caindo nessa noite. Levanta a sua voz. O gigante vai cair. O gigante vai cair nessa cidade. O gigante vai cair. Ele vai cair através da sua declaração, da sua adoração. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! Sabe, querido, muitas vezes o que acontece dentro do corpo de Cristo é que poucas pessoas às vezes se levantam com esse coração queimando por um avivamento, sabendo que foram chamadas sim para poder ser influência nessa terra e fazer algo extraordinário em Deus. Muitas vezes quando e eu fiz questão de dizer isso no início da palavra, avalie a motivação do teu coração, porque muitos estão querendo ser avivalistas para que os seus nomes sejam exaltados, mas o que Deus está querendo é homens que tenham um coração simples e humildes, que vão ser os avivalistas, porque sabem que tem tudo a ver com Jesus e com pessoas, e que o seu sucesso está entrelaçado com o sucesso de outras pessoas. Não tem a ver só com você, não tem a ver só com o seu nome, entende isso? E às vezes dentro do ambiente cristão, você vai ouvir até irmãos em Cristo seus, dizendo: você não pode, isso não dá, como fazer isso? E você vai dizer: eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que eu sirvo a um Deus do impossível. E Ele é o Deus dos recomeços. Ele é o Deus que tudo pode. A única coisa que eu preciso é ter a palavra dele no meu coração e nos meus lábios. Às vezes você vai se sentir muitas vezes triste, às vezes você vai sentir medo, mas o que Deus está falando para você não é viver uma utopia dizendo que você não vai sentir medo.
O que Ele está dizendo é que apesar do medo, você vai ser um vitorioso, que você vai ser um corajoso que vence e transpõe as barreiras do medo, porque Ele vai te fortalecer. É Ele quem vence a sua batalha, é Ele quem vence as nossas batalhas. Entende isso? Eu quero orar com você nesse tempo agora, encerrando. Eu queria que você levantasse as suas mãos, não porque eu estou pedindo só, mas tipo num sinal de rendição ao Senhor, dizendo assim: Pai, eu entendi isso hoje. E a pergunta é: onde você acha que você estaria se você fosse mais ousado do que você já foi até hoje? O chamado de Deus para você é maior do que a sua existência. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por esse tempo. E eu sei, Pai, que cada uma dessas pessoas que aqui estão tem um coração apaixonado por Ti. Mas, Senhor Deus, muitas delas foram limitadas pelas circunstâncias. Muitas delas entraram muitas vezes em dúvida, entraram numa inconstância emocional por causa daquilo que estava ao redor delas. Mas hoje eu declaro, Senhor Deus, que a mente delas está sendo renovada pelas Tuas águas, que a mente delas, Senhor Deus, dessas pessoas estão sendo renovadas para olhar com seus olhos, para entender, Senhor Deus, de que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o Senhor. De que, Senhor, o Seu propósito sobre as nossas vidas é maior do que a nossa vida e a nossa existência. E de que quando nós caminhamos em ousadia, coisas extraordinárias vão acontecer. E eu profetizo, Senhor Deus, um tempo de avivamento. Eu profetizo um tempo, Senhor Deus, de homens e mulheres se movendo de forma extraordinária. Eu profetizo, Senhor Deus, os Seus sinais e maravilhas acontecendo, Senhor Deus, nas faculdades, nas escolas, através do Move. Eu profetizo, Senhor Deus, um tempo de avivamento, Senhor, de salvação, cura e libertação nos trabalhos, nos vizinhos, nas células. É um tempo novo para nós, é um tempo novo para a cidade de São Paulo, é um tempo novo para o Brasil. Eu quero ver. Quantos querem ver? Erga suas mãos então e diga assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça em Cristo Jesus e o consolo, a força do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Você pode dar um brado de glória ao Senhor?